Ora, muito bem, sejam todos muito bem-vindos à playlist Termodinâmica do Portal da Sabedoria. E a termodinâmica é uma área da física bastante interessante e que se pode tornar difícil e desafiante. Em 1950, Sommerfeld, por exemplo, falou sobre a termodinâmica dizendo: é um tema divertido. A primeira vez que você a vê, você não percebe nada. Na segunda vez, você acha que percebeu praticamente tudo, excepto um ou dois pequenos pormenores. Na terceira vez, você sabe que não a percebe, mas você já está tão habituado que a usa sem sequer se preocupar. E o meu objetivo nestes vídeos vai ser desmitificar todos estes preconceitos e tornar todo o mundo especialista em termodinâmica. Historicamente, quando é que surgiu a termodinâmica? Surgiu no século XIX por Carnot, um engenheiro francês, que pretendia aumentar a eficiência das máquinas de vapor existentes e foi um dos poucos casos da história em que a engenharia avançou primeiro que a física, devido essencialmente à questão da Revolução Industrial. No entanto, nós aqui não vamos fazer uma abordagem da termodinâmica por ordem cronológica dos avanços científicos. Vamos fazer uma abordagem à física. Nós queremos aprender física, não queremos aprender história. Para percebermos a utilidade de termodinâmica, vamos imaginar aqui um dado caso. Queremos descrever a evolução do estado do ar dentro de uma sala, que eu já desenhei aqui o ar dentro de uma sala, ao longo do tempo. Se analisarmos o ponto de vista da mecânica clássica, não é? Nós olhamos para uma dada partícula do gás, uma molécula de ar, e descrevemos a posição da partícula com coordenadas xi, yi e zi. I é a partícula I, e a velocidade da partícula também, que é vxi, vyi, vzi. Logo, precisamos de conhecer 6 variáveis por partícula, o que corresponde a 6n variáveis para conhecer um gás de n partículas. O problema é que o número de moléculas do ar dentro de uma sala é da ordem do número de Avogadro, que é da ordem de 10 elevado a 24 moléculas. Logo, do ponto de vista computacional, de possibilidade de fazer contas, é impossível descrevermos o gás desta forma. É óbvio que podemos fazer algumas simplificações, não é? Até que ponto é que é-nos importante conhecer a posição e a velocidade de uma dada molécula que nem sequer conseguimos ver? É aqui que entra a beleza da termodinâmica. Em vez de nos preocuparmos com as posições e as velocidades de cada partícula, preocupamos-nos apenas com quantidades médias macroscópicas, como por exemplo temperatura, pressão e volume. Quantidades essas que podemos medir. Por exemplo, em termodinâmica não nos interessa tipicamente a fórmula da sala, basta-nos apenas saber o seu volume. Estas três quantidades não são independentes e estão relacionadas por uma função, são basicamente a curva de nível de uma função, a que chamamos equação de estado. Basta pensarem, por exemplo, num cilindro isolado com um pistão. Se baixarem o pistão, estão a aumentar a pressão sobre o gás, a diminuir o volume que este ocupa e a aumentar a sua temperatura. Portanto, de certa forma, esperamos que estas quantidades se relacionem. A termodinâmica interessa-se especialmente também pela troca de energia entre um dado sistema e a sua vizinhança. Temos aqui um sistema e temos cá fora a vizinhança e podemos distinguir três tipos de sistemas tendo em conta as trocas de energia e de matéria. São eles o sistema aberto, que troca energia e troca matéria com a vizinhança. Um exemplo de um sistema aberto, um copo d'água. Podemos meter mais água e também podemos trocar energia com o exterior. Podemos aquecer o copo, etc. Um sistema fechado é um sistema que apenas troca energia com a vizinhança. Por exemplo, uma garrafa de água com a tampa fechada. Não podemos meter mais água, mas podemos aquecer a água que lá está dentro. Um sistema isolado é um sistema que não troca nem energia, nem matéria. E um exemplo de um sistema isolado é o nosso universo. É tudo o que nós conhecemos, fora do universo não existe nada, portanto, a matéria não pode sair, a energia também não pode sair. Agora, existem duas formas de trocar energia. São elas o calor, Q, e o trabalho, que se representa pela letra W de work, trabalho em inglês. O trabalho corresponde ao conceito de trabalho da mecânica clássica. O calor é um conceito novo, é um conceito da termodinâmica e pode-se trocar calor por três mecanismos. Por radiação, por condução e por convecção. A radiação é, por exemplo, a radiação que o Sol emite. Condução é, por exemplo, encostarmos a nossa mão a um aquecedor.
estamos a aquecer por condução, e convecção é um fenómeno que existe em fluidos, onde aparecem as chamadas correntes de convecção. Nós vamos estudar estes fenómenos nos últimos vídeos da playlist termodinâmica, portanto aí abordaremos em mais detalhe. Nós falamos de calor quando temos troca de energia entre corpos devido à sua diferença de temperatura. E quando dois corpos trocam energia sob a forma de calor, dizemos que estão em contacto térmico, e quando as suas temperaturas se igualam, dizemos que se atingiu o equilíbrio térmico. Na termodinâmica existem 4 leis essenciais. A primeira é a lei zero, depois temos a primeira lei, a segunda lei e a terceira lei, sendo que nestes vídeos abordaremos apenas da lei zero à segunda lei da termodinâmica. A terceira lei deixamos para a física estatística. E a lei zero diz-nos que se A e B estão em equilíbrio térmico, tal como B e C, então A e C também estão em equilíbrio térmico. O que significa que podemos atribuir uma temperatura T aos três corpos. Esta lei expressa uma relação de transitividade, é o nome que os matemáticos dão a este tipo de relações. Para finalizarmos, vou-vos dar umas luzes de porque é que a termodinâmica pode ser difícil de aplicar. E a resposta é porque existem várias maneiras de descrever o mesmo fenómeno. Por exemplo, nós temos três variáveis termodinâmicas, pressão, volume e temperatura, das quais só duas são independentes devido à equação do gás ideal. Portanto, podemos usar as variáveis PV, VT, PT, etc. Na física, tipicamente, usa-se temperatura e volume. Ou seja, escrevemos a pressão como uma função da temperatura e do volume. Enquanto que na química, por exemplo, utiliza-se a temperatura e a pressão, pois são variáveis mais fáceis de controlar e de medir em experiências químicas. Como temos mais que uma variável, vamos necessitar utilizar cálculo em Rn, neste caso R2. Vamos utilizar uma notação que vai facilitar a identificação das nossas variáveis. E é isso que vamos fazer no próximo vídeo. Até já!